Salve, salve enfermagem brasileira! Eu sou o Rafael Marinho e hoje eu vou estar aqui junto com vocês nesse dia 12 de maio, dia do enfermeiro, para a gente discutir temas relevantes para a nossa enfermagem. Então, você que está entrando agora aí, né, diga a cidade que você está falando, tá, o estado que você está falando, diga oi. Então vamos lá, olha aí o nosso amigo Paulo chegando, um abraço Paulo. Um abraço. Minha amiga Flávia entrando aí. Beijão, Flávia. Vamos todo mundo chegando. Boa noite, Dani. Vamos que vamos. Boa noite. Vocês estão conseguindo ouvir a música aqui que está de fundo, tá? Então nós estamos aqui com a trilha sonora hoje do Balão Mágico, né? Então vem todo mundo aqui com esse balão. Então aqui fica muito mais divertido quando vocês estão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Começa, passando 100 pessoas a gente começa a live, tá certo? Então vamos lá. Esse balão mágico, né? Legal, que relembrando a infância. A minha não, né? Eu nasci depois disso aqui. Balão mágico 83, isso aí. Nasci depois, sou mais novo, mas conheço. Então vamos lá. Para celebrar também o nosso dia, né? Então parabéns enfermeiros por esse dia. A nossa missão não é fácil, né? A gente sabe das dificuldades diárias de ser enfermeiro, além de dificuldades mercadológicas, em relação a próprio respeito pelo profissional da enfermagem, né? Pelo reconhecimento do profissional de enfermagem. Mesmo assim, nós estamos aqui apaixonados pelo objetivo de salvar vidas. Isso é muito bom, tá? Ter pessoas com esse mesmo objetivo, e é assim que a gente consegue mudar o rumo da história. É assim que a gente consegue fazer uma nova história. Não esperem que pessoas façam uma nova história pela gente. Essa nova história tem que começar por nós. Eu sempre digo isso. Essa nova história ela começa quando a gente começa a escrever de forma diferente. Então não esperem que você fale COFEM, COREM, sindicatos, governantes. Então tem que começar pela gente. Tá bom? Então somos felizes porque estamos aqui e vamos viajar nesse balão aqui que é o conhecimento, né? Esse balão aqui da enfermagem avançada. Então, muito prazer estar junto com vocês, né? 12 de maio não poderia ter um dia mais propício para a gente estar conversando aqui sobre conhecimento. Minha camisa do Anjo da Enfermagem, muita gente já está achando linda, né? Amo essa camisa aqui. Então, pessoal do Anjo da Enfermagem, quem estiver aí, ó. Então, essa camisa aqui eu guardo com muito carinho, tá? E visto ela em situações sempre especiais. Antes da enfermagem. Então vamos lá, galera. Vamos entrando aí, mais gente chegando. Peraí. Parabéns para vocês também. Parabéns, professor. Parabéns vocês também aí, tá? Por esse dia muito especial. Tá bom? Meu amigo Wesley Pinto. Fala, garoto. Vamos junto. Meu amigo enfermeiro acadêmico, queria agradecer a todo mundo, né, que divulgou a live aí, todo mundo que contribuiu para que as pessoas estivessem aqui, meus parceiros do Enfermagem.love, meus parceiros do Sou Enfermeiro, né, enfermeiro acadêmico que está aí também, essa galera toda que está aí somando, né, para que a gente possa fazer um diferencial. Alô, galera do Ceará, ó, pessoal do Ceará, tá? Em setembro estarei no Congresso Brasileiro de Urgência e Emergência, tá bom? Estarei no Ceará. O pessoal da Bahia aí, pessoal da Bahia também em agosto estarei na Bahia, tá? No Congresso de Urgência e Emergência aí na Bahia, tá bom? Estarei junto com vocês aí também na Bahia, beleza? Salve, salve, pessoal. Quando eu vou estar onde, meu Deus? Pessoal de Minas aí, ó, também estarei em Minas no mês de julho, tá? Congresso Internacional de Terapia Intensiva, Congresso da BENT, estaremos lá em julho, tá bom? Em julho também estaremos em Natal, tá bom? No Congresso Nordestino de Cuidados Intensivos, lá em Natal. Congresso topíssimo. A gente vai lá junto com uma galera muito pesada aí, discutir temas muito bacanas, tá bom? E nessa semana aqui vou estar em Bacabal, aqui no Maranhão. Nesse final de semana, no próximo final do mês, estarei aí na Paraíba, em Patos, tá bom? Então, o pessoal de Patos que está aí, nos aguarde. Você que não é de Patos, né, que é da região, desce lá para Patos para a gente discutir temas legais de enfermagem. Tá bom? Então, vamos junto aí. Então vamos lá, pessoal. Acho que está na hora de começar, né? Já estamos com 200 pessoas online aí. Então o nosso tema hoje desperta muito curiosidade, né? A gente vai falar sobre drogas vasoativas. E assim, tem um mundo de drogas vasoativas. Tem muita coisa sobre droga vasoativa.
O Ítalo falando, seguindo por indicação de Cleiton. Cara, Cleiton, no meu coração, um grande profissional. Eu tenho uma admiração muito profunda pelo Cleiton. Tá? O Cleiton é meu amigo, tá bom? E é uma inspiração para mim. Tá? É um dos caras aí que eu me espelho. Então, o pessoal de Minas aí estão muito bem acompanhado pelo professor Cleiton. Né? Então, Cleiton Melo, gente fina, tamo junto aí. Então, bem, pessoal, então tamo junto, tá? Vamos falar de droga vasoativa. Então, que tipos de drogas a gente vai falar hoje? Então, para não ficar muito cansativo, até porque hoje é sábado, são 8 horas da noite, não dá pra gente ficar discutindo, fazer um congresso aqui de drogas vasoativas. Vamos falar de algumas drogas vasoativas, né? Mas que drogas vasoativas? Das drogas vasoconstrictoras, as drogas adrenérgicas, tá bom? Que agem nos receptores adrenérgicos. Vamos falar especificamente de algumas drogas. As drogas mais comuns que você vai encontrar na UTI, que você vai encontrar na emergência, tá bom? Tá? Então não vamos falar de droga vasodilatadores, vamos falar de drogas vasoconstrictoras essa noite. Por quê? Porque às vezes é muita informação e muita informação acaba se perdendo. E se eu estender muito também essa live pode cortar, então não dá para estender muito, tá bom? Então vamos falar lá. Então antes de começar aqui, vamos entender umas coisas. Para a gente poder falar de droga, vamos entender a questão dos receptores, tá? Então lembrem lá de fisiologia, tá? Vamos relembrar aí a segunda e terceiro período de enfermagem, são dois receptores adrenérgicos. Vocês lembram que nós temos receptores do tipo alfa e receptores do tipo beta, né? Alfa adrenérgico, beta adrenérgico. Estão lembrados? Show de bola. Então, como é que age cada receptor desse? Então, lembra o seguinte, o alfa-adrenérgico, né, se divide em alfa-1, alfa-2, né, lembra lá que são os mais importantes, alfa-1 e alfa-2. Há algumas subdivisões dentro deles, mas vamos ficar só em alfa-1 e alfa-2. Então, o alfa-1 adrenérgico causa vasoconstricção, tá? É o receptor onde a droga se liga e vai causar uma vasoconstricção. Há também um relaxamento da musculatura do trato gastrointestinal e também secreção salivar, existe uma produção de glicogenólise hepática. Que de acha glicogenólise, meu filho? Lembra lá, a glicose ela é armazenada em forma de glicogênio, lembra? Lembra disso? Então, armazenada onde? Lá no fígado, no músculo. Então, quando eu tenho a ação dessas drogas, ela causa uma glicogenólise hepática. Ah, professor, então o que é isso? É a quebra de glicogênio liberando glicose. Então já começa a se perguntar. É por isso que paciente que faz droga vasoativa, eles às vezes não é diabético, apresenta hiperglicemia. Tá bom? Porque drogas vasoativas, né, que agem no receptor de alfa-1 adrenérgico podem causar hiperglicemia por causa dessa glicogenólise hepática, tá bom? Então só para a gente começar a introduzir, para vocês relembrar um pouco da fisiologia. E o alfa-2 adrenérgico? No alfa-2 adrenérgico nós temos inibição da liberação de determinados transmissores, né, como a norepinefrina, acetilcolina. E aí, qual a principal ação disso aqui? Eu tenho a contração da musculatura lisa vascular, tá? E eu tenho também a inibição, pode ocorrer a inibição da liberação de insulina. Mais um motivo do paciente poder apresentar hiperglicemia quando faz uso de drogas vasoativas. Então nós já temos uma segunda causa. A primeira causa que a gente viu, glicogenólise hepática, ou seja, quebra de glicogênio, liberação de glicose, ou seja, hiperglicemia. E a outra que nós temos de alfa-2 é a inibição da liberação de insulina. Se eu não tenho liberação de insulina, esse indivíduo ele tende a aumentar aí essa glicemia, tá bom? Podendo então ficar hiperglicêmico sem, no entanto, ser diabético, tá? Só para a gente entender o começo disso tudo aí. E o beta-adrenérgico? Então nós temos o beta-1, o beta-2, o beta-3, vamos ficar aqui no beta-1, beta-2, tá? Então beta-1 há um aumento da contração da musculatura miocárdica e da frequência cardíaca. Então ele age principalmente lá a nível do coração, do músculo cardíaco. Então o coração ele aumenta o rigor do batimento cardíaco, né? Melhorando lá o débito cardíaco. Consequentemente também ele age aumentando a frequência cardíaca desse coração, tá? Esse é o beta-1. E o beta-2 adrenérgico, o que vai modificar um pouco é quando há dilatação brônquica. Por isso que eu tenho algumas drogas que vai fazer também uma broncodilatação. A gente vai estudar na frente como que isso vai funcionar, tá? Então o beta-2 ele age na dilatação brônquica, onde há também relaxamento da musculatura lisa visceral e também pode ter glicogenólise, também favorecendo, como a gente viu, uma hiperglicemia, tá bom? Uma glicemia um pouco mais elevada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá.
Então, o pessoal pedindo para ver a tatuagem. Aqui, pessoal, aquilo que eu mostrei para vocês há um tempão. Tá? O que significa? Então, todo mundo gosta de perguntar o que significa tatuagem, né? Isso é uma cruz, um eletrocardiograma e um coração. Significa permanece, pois, a fé, a esperança, o amor, porém o amor é o maior deles. Então, isso está lá em Coríntios, capítulo 13. Mas vamos voltar para cá. Tá? Então, antes de se administrar as drogas, pessoal, olha só. Antes de administrar a droga, é muito importante que o profissional conheça, tá, a droga que ele está administrando. Por quê? Porque antes do preparo dessa droga, tá, antes do preparo dessa droga vasoativa, você deve sempre observar o frasco dessas drogas. Por quê? Porque inspecionar visualmente, porque pode ter mudança na coloração, pode ter precipitado ali dentro daquele frasco. É importante você observar a validade também daquela droga, tá? Então, quando há essas diferentes mudanças de cor, precipitado, né, isso pode indicar que essa droga não há mais substância ativa ali, ou seja, essa droga não está mais indicada para uso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de preparar essas drogas, tá? Então, só que para conhecer isso, você precisa conhecer o que é uma droga normal. Então, atentem no teu plantão, observe a ampola, observe uma tem droga que é clarinha, então ela é para ser clarinha, outras drogas são um pouco mais escuras. Então, atentem a essa normalidade, esse padrão de normalidade das drogas, para que quando você for preparar, você observe. Tá? Principalmente você, técnico de enfermagem que está assistindo, que geralmente é quem observa mais isso, quem está mais de olho. Tá? Então, por isso, vocês são muito importantes nessa situação no preparo e administração de droga. Logicamente, você, enfermeiro, precisa saber, precisa supervisionar, precisa estar ali perto também para conhecer essas questões. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza? Então, atentem a esse detalhe. Então, vamos começar falando da adrenalina, tá? Adrenalina, também conhecida da classe das aminas vasoativas, que é o que a gente vai colocar aqui, tá bom? Falando, aminas vasoativas, as mesmas catecolaminas, tá? Que são drogas simpatomiméticas, não esqueçam desse detalhe. Como é que se apresenta essa adrenalina? Então, se você for pegar lá e observar a ampola da adrenalina, ela vai estar lá escrito 1 mg por ml. Significa o quê? Que a cada ml daquela droga eu tenho 1 mg de adrenalina. Só que o que acontece, pessoal? O que acontece? Essa droga, eu nunca vi adrenalina sem ser 1 ml. Então, todas as adrenalinas que eu conheço são em 1 ml na ampola. Então, 1 mg por ml, naquela ampola tem 1 mg de adrenalina, tá bom? Então, lembrem-se disso, 1 mg por 1 ml. Então, se eu faço 1 ml, eu estou administrando 1 mg. Lembrem-se desse detalhe, essa matemática precisa estar na cabeça de vocês. Mas para que é utilizada a adrenalina? Né? Para que serve a adrenalina? Para que é utilizada a adrenalina? Então, a adrenalina é uma droga muito especial, dentre todas elas que a gente vai falar, porque ela tem várias indicações, né? Algumas indicações que divergem aqui. Então, vamos entender. Então, a adrenalina pode ser utilizada na parada cardiorrespiratória. Pode? Pode. A adrenalina pode ser utilizada em broncoespasmo. Pode? Pode. Ou seja, complicações também de asma grave. Pode? Pode. A adrenalina ela pode ser utilizada na anafilaxia. Pode? Pode também. Pode também. Não entendi o que ela falou ali. Enfim, estava lendo um comentário que me distraindo. Tá bom? Então, a adrenalina se utiliza para a cardiorrespiratória. Tá? Quando o indivíduo tem anafilaxia, tem um quadro de asma agravado, tá? Enfim, um broncoespasmo, então pode ser administrado. Pode ser utilizado também com a associação no momento do choque, né? Em pacientes que têm choque séptico, por exemplo, a gente já vai ver isso aqui. Então, olha que coisa interessante. Qual é a via de administração da adrenalina, né? Perfeito, Renan. Alergia, né? Caso de anafilaxia, né? Perfeito. Renan Moura colocando aí alergia. Então, pessoal, anafilaxia é quando eu tenho um processo alérgico, isso gera um quadro generalizado que a gente chama de anafilaxia, né? O indivíduo faz uma vasodilatação periférica, enfim, a gente vai entrar em detalhes. Então, qual a via de administração da adrenalina? Anotem aí, tá? Cuidado isso aí. A adrenalina pode ser administrada via subcutânea. Via subcutânea, professor? Pode? Pode, meu filho. Pode fazer via subcutânea sim. Pode ser feito via intramuscular. Como assim intramuscular, professor? Pode, meu filho. Pode ser feito intramuscular. E pode ser feito endovenosa, tá bom? E ainda digo mais. Uma coisa que não tem lá dizendo na bula. Pode ser feito de forma
endotraqueal, mas eu vou falar para vocês em que casos isso vai acontecer de forma especial, tá bom? Então, de forma traqueal, intratraqueal também posso utilizar. Então, vamos lá. Resumindo, posso administrar de forma subcutânea, intramuscular, endovenosa, tá? Em determinadas situações, que eu vou dizer para vocês, endotraqueal. Beleza? Tranquilo. Então, quando se administra a adrenalina venosa, vamos dizer assim, existe uma coisinha chamada de meia-vida. Então, o que é a meia-vida da intraóssea? O Paulo lembrando aqui a intraóssea. Muito obrigado, Paulo. Tá? Tava esquecendo da intraóssea. Também a intraóssea, tá? Principalmente na situação de urgência e emergência, né? no APH, né? Quando se não consegue fazer um acesso rápido nesse paciente, posso fazer também intraóssea. Muito obrigado pela lembrança. Tá bom? Aqui eu só lembro de intraóssea, não estou falando especificamente de PCR. Muito obrigado. Adrenalina na inalação? Sim. Ana está perguntando se a adrenalina pode fazer na inalação? Sim. Nós vamos falar também dessa questão aí da inalação. Tá bom? Fica tranquilo. Em casos de broncoespasmo, né, Ana? Então, beleza. A gente vai falar já na frente. Calminha aí que a gente vai comentar tudo. Mas vão falando porque isso me ajuda demais, porque eu vou falando aqui, isso é uma conversa, vai saindo da cabeça, eu vou falando, acabo que não seguindo uma ordem didática, tá bom? Jadson está interrogando ali, o que é via intraóssea? É um acesso dentro do osso, Jadson. É um acesso onde é colocado dentro do osso um acesso e pode-se fazer drogas ali, fazer volume dentro desse acesso intraósseo, tá bom? Intratubo, Renan, é isso que eu falei do traqueal, né? A gente vai comentar também. Tranquilo? Então, pessoal, o que é essa questão de meia-vida? Né? Então, quando você faz uma administração de adrenalina, por exemplo, lá na parada cardiorrespiratória, aquela adrenalina tem um tempo de meia-vida de 1 minuto, né? Ou um pouco mais de 1 minuto, chegando aí, algumas literaturas citam até 2 minutos. O que significa isso? Significa que você, depois que você administra, nesse tempo de 1 a 2 minutos, você tem metade da adrenalina, tá? Metade da ação dessa adrenalina. Então, o que é essa meia-vida? Lá em farmacocinética, se vocês lembram de farmacocinética, vocês viram que a meia-vida representa o tempo gasto para que a concentração plasmática dessa droga, né, ou a quantidade dessa droga, desse determinado fármaco, se reduza pela metade. Então, isso que é meia-vida, tá? Então, isso vai interessar muito quando eu estiver lá falando de outras drogas quando se faz por bomba de difusão. Professor, é por isso que a noradrenalina, lá na parada eu faço a cada 3 a 5 minutos? Meu filho, é por conta disso, por conta da meia-vida dessa adrenalina. Por isso que a gente faz a cada 3 a 5 minutos na PCR, tá bom? Por causa dessa meia-vida dela, que é cerca de 1 minuto, alguns falam até 2 minutos, tá bom? Então, quando eu tenho, chegando ali 4 minutos, 5 minutos, eu não tenho praticamente mais nada de adrenalina de ação. Tranquilo? Beleza? Então é isso que é tempo de meia-vida. Vamos lembrando o seguinte. Pois bem, outro detalhe importante, que a gente, antes de a gente começar a entrar no detalhe de adrenalina, é o seguinte. A adrenalina é uma droga vesicante. Então, ela é uma droga, se a gente for observar o pH, ela tem um pH ácido, tá? Então, a adrenalina tem um pH ácido. Então, ela não deve, gente, não deve ser administrado, tá? Com drogas alcalinas. Exemplo, bicarbonato. Meu filho, se você está na tua emergência, se você está em terapia intensiva, né? E você tem uma adrenalina correndo, não faça, não administre bicarbonato na mesma via da adrenalina. Coloque, se tiver no acesso central, por exemplo, coloque numa via alternativa. Ou seja, se for duplo lumen, lá coloca no outro lumen, tá? Para que essas drogas não se misturem ali no acesso. Então, tem muito cuidado com isso, tá bom? Tranquilo? Então, fiquem ligados nesse detalhe aí. Então, em virtude dessa instabilidade da droga em meio alcalino, então não se recomenda se fazer. Tranquilo? Beleza? Beleza? Então não se faz adrenalina junto com bicarbonato, tá? Isso pode reduzir a ação dessa droga. De preferência, galera, a adrenalina ela deve ser feita em acesso central, de preferência. Principalmente se for aquela adrenalina que esteja feito correndo em bomba vasoativa. De bomba vasoativa é ótimo. Em bomba de infusão contínua, tá? Que é em determinadas situações onde essa adrenalina é utilizada nos casos de choque, né? Quando tem um choque refratário à noradrenalina, quando só a noradrenalina ela não está funcionando ali, não está resultando. Aí se associa a adrenalina. Então, nesses casos, precisa ser um acesso central. Mas, tenho lá uma parada cardiorrespiratória, não tem problema
você pode fazer ali o acesso periférico, tá? É risco-benefício, você está numa emergência, numa parada cardiorrespiratória, tudo. O importante é reanimar aquele cara, tá bom? Então pode-se fazer para acesso periférico nessas situações. Em outras situações, né? Como a gente comentou, quando se vai fazer em bomba de difusão contínua, deve-se fazer em acesso central. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Não esqueça desse detalhe aí. Outro detalhe interessante é que a noradrenalina ela é fotossensível. Se você observar aquela ampolazinha dela, ela é escura, né? Então ela deve ficar sempre protegida da luz, aquela situação toda. Então ela é uma droga fotossensível aí. Aí vocês perguntam, deve-se proteger essa adrenalina no momento da infusão com bomba de difusão contínua? A gente não tem muito trabalho sobre isso, não se tem muito artigo científico falando disso. A bula recomenda-se que se faça, né, que se proteja. No entanto, na prática clínica a gente não percebe essa perda da ação da adrenalina. Por quê? Porque como a gente dilui ela geralmente para 100 ml, né, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Então, e a gente troca ela dentro do prazo de estabilidade. Qual é o prazo de estabilidade dessa adrenalina? Então, 24 horas, meu filho. 24 horas. Então, ela é estável por 24 horas, desde que ela seja diluída em soro glicosado. Tá bom? Soro glicosado. Então, se eu posso administrar para o soro fisiológico? Pode. Preferível soro glicosado. Por que soro glicosado a 5%? Porque aumenta a estabilidade. Tá? Aumenta a estabilidade, diminui, né, o risco de ter instabilidade. Então, a preferência é ter soro glicosado a 5% para diluir essa adrenalina, tá bom? Meu amigo Wesley respondendo a galera aí. Beleza, vamos fazendo aí a conversa. Pessoal, Wesley Pinto, que está aí, um dos maiores enfermeiros que eu já conheci na área de urgência e emergência, camarada, gente boa, vai estar aqui comigo falando depois, tá bom? Tranquilo, vai cara aí, bombeiro militar, tá? Enfermeiro do Corpo de Bombeiros lá do Rio de Janeiro, vai estar aqui com a gente falando depois, beleza? Tranquilo. Então, beleza. Então, na PCR, né? Então, vamos chegar na PCR, já que muita gente já está se adiantando. Rapaz, vocês sofrem de ansiedade, porque a gente começa a falar, você já começa a perguntar um monte de coisa. Calma, gente, calma. Vocês sofrem de ansiedade, transtorno de ansiedade. Vamos ter calma aí, tá? Pra gente discutir as coisas devagarzinho. Beleza? Então, vamos lá. Adrenalina. Então, adrenalina na parada cardiorrespiratória. Então, como é que se faz? Adulto, meu amigo. Adulto, na parada cardiorrespiratória, o meu amigo Wesley aí sabe muito bem disso, se faz 1 mg de adrenalina a cada 3 a 5 minutos, tá bom? 1 mg de adrenalina a cada 3 a 5 minutos. 1 mg é quantos ml? É 1 ml, meu filho. Lembra que lá no começo da aula a gente falou que a adrenalina ela é 1 mg por ml de ampola? Então, se faz uma ampola de noradrenalina. Precisa diluir isso no adulto? Não, não. Meu filho vai fazer pura no adulto. Pura, adrenalina pura. Lembrar sempre depois de fazer o flush lá, né? Então, com água destilada, com soro fisiológico, não tem tanta diferença. Então, se faça o flush, que é interessante para não ficar droga no acesso. Então, se faz isso para não ficar droga. Então, se faz geralmente 20 ml de flush ali para não ficar droga no acesso. Beleza? Tranquilo, no adulto, 1 mg a cada 3 a 5 minutos. Qual a via? Via venosa, tá bom? Você faz via venosa. Em situação de emergência que eu não tenho via venosa, pode-se fazer o acesso intraósseo, que meus colegas já falaram aí, pode-se fazer. No acesso intraósseo, é a mesma dosagem? É, meu filho. Acesso intraósseo segue a mesma dosagem, 1 mg da droga, também a cada 3 a 5 minutos. Beleza? Tranquilo? Isso sem dúvida. Outro detalhe que a gente precisa lembrar é o seguinte, professor, e quando eu não consigo fazer nem via venosa e eu não tenho acesso para fazer, não tenho recurso material para fazer um acesso intraósseo e eu estou com meu paciente ali entubado, com tubo endotraqueal, como é que eu faço, meu filho? Aí você pode fazer, nessa recomendação, você pode fazer essa adrenalina pelo tubo, tá? Pelo tubo endotraqueal. Posso fazer? Pode. Mas no protocolo da American Heart Association não tem nada falando disso. Realmente, não tem nada falando que pode, pelo menos eu nunca vi. Inclusive, eu já indaguei isso para um instrutor da American Heart Association. Ele disse, olha, Rafael, não tem dizendo que pode, também não tem dizendo que
que não pode, né? Então, mas se você pegar lá as diretrizes de suporte avançado de vida da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem lá, meu filho, dizendo, tá? Tem lá dizendo. Se você pegar também, por exemplo, em algumas bulas, também tem dizendo. Só que tem um detalhe importante. Quando você faz pelo tubo, você precisa dobrar essa dose. Ou seja, se você está fazendo 1 mg, você precisa fazer de 2 a 2,5 miligramas de adrenalina. Mas por que isso? Porque essa droga pode se perder, né, no material do tubo, né, nas partes anatômicas, pode não ser absorvida. Então, geralmente se faz 2 a 2,5 vezes a dose de 1 mg, que dá um total de 2 a 2,5 miligramas. Beleza? Tranquilo? Bacana? Sem dúvida aí. E nas crianças, né? As pessoas gostam de perguntar muito nas crianças como que faz a adrenalina. Então, nas crianças tem uma recomendação, né? Então, não sou muito fã, né? Nem fã a palavra, não sou muito prático, nem experiente na área de pediatria, tá? Minha área é saúde do adulto e idoso, terapia intensiva, cardiologia. Mas vamos lá, como que se faz na criança? Geralmente dilui essa ampola de 1 mg para 10 ml de soro glicosado a 5%, tá? Então se faz essa adrenalina aí, tá bom? E se faz a cada 0,1 ml por quilo dessa criança, tá bom? Então se faz isso. Repetindo na criança, como é que se faz? Eu pego 1 mg, diluo para 10 ml de soro glicosado e na administração na PCR se faz 0,1 ml por quilo peso dessa criança. Tranquilo? Então é isso que se faz lá na pediatria. Beleza, Rafael. Vamos pular aqui de PCR, porque não estamos falando só de PCR, estamos falando de adrenalina. Outra situação que eu posso utilizar adrenalina, meu filho, casos de asma, casos de broncoespasmo, tá? Eu posso fazer isso aí. Pode fazer adrenalina? Posso. Como? Você pode fazer tanto intramuscular, quanto subcutâneo, quanto via inalatória, tá? É isso que vai estar lá na prescrição médica. Mas vamos começar a falar aqui, por exemplo, na asma bronca, no broncoespasmo, geralmente se recomenda muito fazer inalatório, né? Então, inalatório se recomenda bastante fazer. Então, como é que se faz isso? Como é que essa diluição, eu vou fazer uma ampola todinha? Não, calma aí, tá? Calma aí. Lá na prescrição é para ter assim, meu filho, de 0,5, tá? 0,5 a 1 mg, ou seja, de meia ampola a uma ampola. E aí isso vai ser diluído em 5 ml de soro fisiológico e vai ser feito via inalada, tá bom? Por via inalatória. Repete, professor, como é que é feita essa inalação? Meia ampola a uma ampola inteira, que significa 0,5 a 1 mg de adrenalina, diluída em 5 ml de soro fisiológico e se faz por via de nebulização. Logicamente que isso pode variar de protocolo, vocês podem ver diferente por aí, isso é uma sugestão, né, do que eu aprendi na minha prática clínica diária, né, e que eu costumo observar nas urgências e emergências, e também na terapia intensiva que a gente costuma fazer muito, tá bom? Essa é uma forma de se fazer isso, inclusive uma forma que às vezes em algumas bulas colocam também. Na anafilaxia, né, vamos lá, na anafilaxia. Então na anafilaxia geralmente se faz 0,1 mg, ou seja, uma ampola, tá? Uma ampola. E aí essa ampola dilui para 10 ml de soro fisiológico, tá? E aí você faz o que? Faz 1 ml. Que esse 1 ml vai dar o quê? Vai dar 0,1 mg da droga, meu filho. Isso é matemática, cálculo e medicamento. Se eu pego uma ampola, que é 1 ml, diluo para 10 ml de soro fisiológico e faço 1 ml, o que eu tenho? Eu tenho 0,1 mg de adrenalina, tá? Isso nos casos de anafilaxia. Beleza, professor. Mas eu vou fazer como isso aí? Como é que eu vou fazer isso aí, meu filho? Você vai fazer isso aí, meu filho? De forma subcutânea, tá bom? De forma subcutânea. A diferença de fazer subcutânea para se fazer intramuscular tem diferença. Vocês lembram lá por que então que causa uma broncodilatação? Por que isso causa uma broncodilatação, meu filho? Porque a adrenalina ela age tanto em alfa quanto beta. E nessa situação ela está agindo lá em beta 2, que faz o quê? Dilatação brônquica, tá bom? Então quando ela age em beta 2, ela faz dilatação brônquica, tá bom? Então a adrenalina, o pessoal dizendo, a adrenalina é vasodilatador, mas na verdade é broncodilatador, tá bom? Ela é vasoconstrictora, no vaso ela fecha, no brônquio ela abre, tá bom? Então um detalhe interessante, não vão confundir
esse detalhe interessante aí. Beleza, mas em caso de anafilaxia, olha a dica aqui que eu dou para vocês. Olha a dica, em caso de anafilaxia, tá? Se tem um estudo, que é um estudo de Simmons, que foi publicado no Journal Allergic Immunology, né? É um estudo de 2001, que se fala o seguinte, que se recomenda que nos casos de anafilaxia se administre essa droga, a adrenalina, via na coxa. Por que na coxa? Porque se tem melhores níveis plasmáticos dessas drogas para causar uma reação para que possa retirar esse indivíduo da anafilaxia, tá bom? Então, caso de anafilaxia, anota aí que é importante. Anota aí que é importante. Em casos de anafilaxia, você vai administrar a droga na coxa subcutânea, beleza? Subcutânea na coxa. Tranquilo? Beleza, 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 beleza. O que eu estava falando para vocês aqui? Tem diferença de se fazer subcutâneo e intramuscular? Tem, meu filho. Tem diferença. Por quê? No subcutâneo, ele é administrado de forma mais lenta. Por quê? Porque é menos vascularizado. No músculo, é absorvido de forma mais rápida. Por quê? Porque o músculo é mais vascularizado. Então, tem-se diferença sim, tá bom? De se fazer isso. O pessoal está perguntando para fazer diferença de anafilaxia, né? Então é o seguinte, anafilaxia, vou repetir. Uma ampola, que significa 1 ml, tá? Diluído em 10 ml de soro fisiológico, se faz 1 ml, tá bom? Pego 1 ml, diluo para 10 e administro 1, que isso resulta em 0,1 miligrama de adrenalina, tá bom? Na caso de anafilaxia. Tranquilo? Beleza? Beleza. A gente está falando de adulto, tá bom? Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Meu filho, atenta isso aqui, porque isso é cuidado de enfermagem. Isso é você que tem que saber. Porque quando está lá na prescrição, o cara coloca lá, administra adrenalina intramuscular. Tá lá, administra adrenalina. Ele não fala qual é o músculo que vai administrar, não. Isso é você, meu filho, que tem que saber. Olha que coisa interessante. Se deve evitar, atenção, se deve evitar administrar, insulina é ótimo, adrenalina nas nádegas, deve ser evitado. Por quê? Porque olha só que coisa louca, quando você administra nas nádegas, isso causa uma vasoconstricção, né? Já que ela é vasoconstritora, lá naqueles vasos lá, ou seja, há uma tensão de oxigênio nos tecidos, diminuindo essa oxigenação naquele tecido. E aí só que é o problema, o indivíduo ele pode ter uma bactéria presente ali, uma bactéria que pode estar presente nas nádegas. O nome dessa bactéria é uma bactéria anaeróbia chamada Clostridium welch, tá? Clostridium welch. Então o que ela faz, meu filho? Ela pode causar necrose ali nas nádegas, tá bom? Ou seja, ela é anaeróbica. Na ausência de oxigênio, porque fecha aquilo ali, tá? Isso pode causar uma gangrena que a gente chama gasosa, ou seja, causa ali uma necrose naquela região. Então não se faz adrenalina intramuscular nas nádegas dos pacientes. Tranquilo? Beleza? Então, isso é coisa interessante para vocês pensarem. Beleza? Então vamos finalizar a adrenalina, tá? Então a gente passa um dia inteiro discutindo aqui a adrenalina. Vamos passar agora com outra droguinha, porque o objetivo aqui é ser rápido, tá? Porque hoje é sábado, à noite, deve ser umas 8h30 que eu não estou perdendo tempo, e minha mãe está bem aqui querendo me chamar já para sair. Então, vamos ser rápido, deixa pra gente discutir essas coisas nos congressos. Não, Wesley, nos congressos que a gente aprofunda, isso aqui é só para dar um gostinho especial para vocês, tá bom? Então, beleza, tranquilo. Então vamos lá, vamos entrar na próxima droga chamada detalhe, meu filho, detalhe, antes de entrar aqui na outra droga. A adrenalina é a mesma coisa de epinefrina. Por que eu estou falando isso? Porque tem indivíduo que olha lá, está prescrito adrenalina, aí ele vai olhar lá na caixinha de medicação, ou a farmácia manda para ele, e ele diz, olha, não veio adrenalina não, que só veio uma tal de epinefrina, meu filho. Não passe vergonha, é a mesma coisa, meu filho. Cabeção, norepinefrina e adrenalina é a mesma coisa. O pessoal perguntando o nome da bactéria. Se chama Clostridium, tá bom? Clostridium welch, tá bom? É o nome da bactéria. Pode estar presente nas nádegas. É uma bactéria anaeróbica que quando faz vasoconstricção ali, ela pode se reproduzir ali e causar uma necrose, tá bom? Então,
Cuidado com isso aí, tá? Isso tá lá nas bulas, se você olhar na adrenalina. Tu já viu isso? Nunca vi, mas é um cuidado que se tem, tá? A gente vai escrever isso aí depois. Tranquilo? Beleza. Então vamos falar agora sobre noradrenalina. E eu gosto sempre de falar nessa sequência, adrenalina e noradrenalina, que é justamente para os meus filhos entenderem que não é a mesma coisa. A adrenalina é uma coisa, é uma droga, noradrenalina é uma outra droga. Detalhe, tá? Ambas, epinefrina, adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, são drogas, né? Na verdade são nem drogas, vamos dizer assim, são hormônios que são produzidos no nosso próprio organismo. Lá onde? Quem lembra? Quem lembra o nome lá? Nas glândulas suprarrenais, né, filho? Lá em cima dos rins, né? Isso são produzidas lá. São chamadas catecolaminas, as mesmas também que a gente está chamando aqui de aminas vasoativas ou drogas simpatomiméticas. Tranquilo? Por quê? Porque estimula o sistema simpático, só por conta disso, tá bom? Estimula o sistema simpático, por isso que eu falo simpatomiméticas. Tranquilo? Então, adrenalina é diferente de noradrenalina. Então, noradrenalina também pode vir chamado de norepinefrina. A mesma coisa. Então, se vocês virem, não vão deixar de administrar porque achar que a droga é diferente, que não é. Então, detalhe. Como é que se apresenta essa ampola? Como é que se apresenta? A ampola de noradrenalina, ela é 8 miligramas, tá? 8 miligramas por 4 ml. E essa droga, ela vem 4 ml nessa ampola, ou seja, repete, professor, a noradrenalina, qual é a apresentação dela? A apresentação dela é 8 mg por 4 ml. E ela tem quantos ml? Tem 4 ml. Significa o quê? Significa que a cada 1 ml de adrenalina eu tenho 2 mg de noradrenalina. Desculpa, eu falei adrenalina, né? Desculpa. Significa que a cada 1 ml de noradrenalina eu tenho 2 mg de noradrenalina. Tranquilo? Então, isso é cálculo de medicação que às vezes você tem que estar aqui na cabeça. Então, detalhe, a noradrenalina também é alfa-adrenérgica e beta-adrenérgica, tá bom? Só que detalhe, ela tem ação maior, tá? No alfa do que o beta. Então, a ação dela é mais alfa do que beta, tá bom? Então, lembra esse detalhe aí. Então, ela é alfa e beta 1, que ela age, mas é mais alfa do que beta. Ação em alfa e beta 1, só que ela é mais alfa, age mais no alfa do que no beta. Tranquilo? Então, quais as indicações de se fazer a noradrenalina? Quando é que eu faço noradrenalina? Meu filho, vocês vão ver, você que trabalha em terapia intensiva, que tem alguma experiência, vocês que trabalham em emergência, há de concordar comigo que a noradrenalina ela é uma droga, vamos dizer assim, mais utilizada, vamos dizer assim, não sei nem se eu posso falar essa palavra padrão ouro, mas vamos falar de primeira escolha, quando eu tenho casos de hipotensão aguda, né? Ou seja, hipotensão profunda, casos hipotensivos de forma aguda. Então, a noradrenalina é a droga de primeira escolha nessa situação. Então, quando é que eu vou utilizar? Justamente nessa situação, hipotensão aguda, hipotensão profunda, em casos onde eu tenho infarto do miocárdio, né, que eu posso utilizar, em casos de choque séptico, eu utilizo a noradrenalina, em casos onde eu tenho reação em relação à transfusão sanguínea, que esse paciente entra num quadro de choque, então posso fazer também. Tem algumas reações a fármacos também deve se fazer. Tranquilo? O pessoal está me confundindo todo ali. Tranquilo? Beleza. Agora, diferentemente, então vou repetir bem aqui, porque tem gente que está confundindo aqui. A noradrenalina, gente, é 8 mg, tá? A cada 4 ml. Ou seja, eu tenho 4 ml dentro desse frasquinho lá de adrenalina, tá bom? Tá certo? 8 mg por 4 ml e essa droga tem 4 ml dentro do frasco. Significa o quê? Que a cada 1 ml eu tenho 2 mg, tá bom? Não vão confundir isso aí. Então, qualquer dúvida, vocês assistem depois, voltem lá, vocês assistem, tá bom? Detalhe. Outro detalhe importante, diferente da adrenalina, pessoal, a noradrenalina, ela é exclusivamente endovenosa, tá bom? Exclusivamente endovenosa. Perfeito? Então, exclusivamente endovenosa. O que significa isso aqui? De preferência exclusivamente endovenosa. A gente está falando de ambiente intra-hospitalar, né? Posso fazer lá no ambiente extra-hospitalar?
por via acesso intraósseo, pode, meu amigo. Se você só tiver aquilo ali, meu filho, você pode fazer, tá? Pode se fazer sim. Então, exclusivamente, né? Não vou nem usar essa palavra exclusivamente, né? Nem utilizar. Então, preferencialmente, né? Ela, das vias mais comuns é endovenosa. Resumindo, não posso fazer intramuscular, não posso fazer subcutâneo, não posso fazer endotraqueal, como a gente viu na adrenalina. Tranquilo? Então, para uso de cotidiano, é só endovenosa, exceto os casos de urgência e emergência, pH, que vai utilizar lá os casos intraossos. Tranquilo? Beleza. Então, isso aí. Detalhe interessante. Como que se dilui? Se faz a diluição padrão em soro glicosado a 5%. Por quê? Porque essa solução ela é mais estável em soro glicosado a 5%. E ela tem, tá, a estabilidade de 24 horas, da mesma forma da adrenalina, tá bom? Da adrenalina, quando diluída, se faz em bomba de difusão contínua de 24 horas. Significa o quê? Significa, meu filho, se você faz uma diluição, por exemplo, você faz a diluição, você tem 100 ml lá, você tem 100 ml, ou seja, você fez 4 ml de adrenalina, ou seja, uma ampola, diluiu para 96 ml, tá? Então essa é uma diluição padrão que se faz de noradrenalina. 4 ml mais 96 de soro glicosado, totalizando 100 ml. Beleza? Beleza. Mas imagine que o teu paciente esteja fazendo 2 ml hora de noradrenalina. No total das 24 horas isso dá quanto? No total de 24 horas isso dá 48 ml de noradrenalina consumido. Meu filho, mas ainda vou ter 52 ml lá no meu frasco. O que eu vou fazer? Despreza, meu filho. Você precisa preparar uma nova droga. Por quê? Porque isso perdeu a estabilidade. O correto é você desprezar isso e preparar uma nova droga, porque perde a estabilidade. Tranquilo? Bacana? Então, isso você precisa lembrar, esse detalhe interessante aqui. Outra coisa que a gente precisa falar, tá? Assim como a adrenalina, a noradrenalina ela também é incompatível com fármacos alcalinos. Então, não devo administrar noradrenalina junto com bicarbonato. O meu amigo enfermeiro Shuei Borges, é isso? Está perguntando se é fotossensível. Deixa eu te falar uma coisa. Lá na bula, se você olhar, ele vai dizer o quê? Que é fotossensível, vai dizer que você precisa proteger, beleza. Só o que acontece, meu filho? Porque agora eu vou falar da experiência clínica. Existem locais que protegem, existem locais que não protegem. Inclusive, isso foi amplamente discutido outro dia. Só o que acontece? Como se troca essa noradrenalina a cada 24 horas, e uma vez eu pesquisei isso no artigo, a perda dela, se você não faz a proteção, é ínfima. Coisa de 2%, estourando 4% dentro de 24 horas. Ou seja, então você proteger ou você não proteger não vai ter grandes repercussões clínicas, não vai ter grande diferença. No entanto, voltando lá na bula, se recomenda proteger. Na minha experiência, eu não protejo, na minha UTI eu não protejo, isso não é a realidade de todos os hospitais. Tranquilo? Beleza? Então isso é uma discussão. Então muitas vezes o que está na bula nem sempre é a verdade, né? Nem sempre é o correto. Mas se perguntar, há uma fotossensibilidade? Há uma fotossensibilidade. A pergunta é, quanto dessa fotossensibilidade pode provocar uma instabilidade nessa droga? Tá? É isso que eu quero comentar com vocês. Então a instabilidade, né, é muito pouco, de 24 horas, você perde 2 ou 4% ali na noradrenalina, então tranquilo, dá para fazer sem proteger. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Outro detalhe interessante, tá? É o seguinte, acho que meu amigo Wesley sabe muito bem isso aí, galera que trabalha na PH sabe muito bem isso aí. Não se recomenda você fazer a noradrenalina em pacientes com choque hipovolêmico, ou seja, somente na hora, porque olha só, meu filho, se o problema não está dizendo, é hipovolêmico, o problema é volemia. Não é a droga que vai resolver. O que vai resolver é a volemia. É repor volume para esse indivíduo. Então, por isso que muitas vezes, mas eu então não vou fazer? Faz. Então, se faz a nora até a reposição volêmica. Mas não se faz nora sem fazer reposição volêmica quando a questão é hipovolemia. Tá bom? Você precisa associar. Que daí então o que acontece? Quando você repõe volume, você consegue
diminuir a vazão dessa nora, tá bom? Você consegue diminuir a vazão dessa nora. Então, isso é muito importante. Então, não deve ser administrado para pacientes que se encontram hipotensos por déficit de volume. Então, isso precisa ser muito bem esclarecido de que forma, porque às vezes as pessoas leem isso e dizem o seguinte: paciente hipovolêmico não deve administrar noradrenalina. Não é isso que ele está dizendo. Se deve ter muito cuidado. Primeiro fazer reposição volêmica para depois, né, se fazer a noradrenalina, tá? Para saber se há necessidade de se fazer a priori. Então, lógico que isso, a conduta é médica, mas esse é o processo de evolução, tá bom? Exato, esse é traumático, tem que ter muito cuidado em relação a isso aí. Tranquilo? Beleza. Então, que complicações, pessoal? A noradrenalina, ela pode trazer para o indivíduo várias complicações podem trazer. Olha só, então vamos falar mais do ambiente de terapia intensiva. Aqui, ambientes de urgência e emergência, você que trabalha em sala vermelha, muita atenção nisso. Sala de estabilização, quando fica aqueles pacientes lá. Que complicação isso traz, tá bom? Isso traz. Pessoal perguntando, se administra só em bomba de infusão? Sim, meu filho. Sim, por segurança, somente em bomba de infusão contínua nós devemos administrar a adrenalina. É um risco gigantesco se fazer adrenalina gota a gota. Um risco gigantesco, porque todo mundo sabe que no gota a gota é difícil você controlar. É complicado você controlar. Então, por segurança se deve fazer somente em bomba de infusão contínua. Beleza? Então, que complicações isso traz, né, a noradrenalina? Primeiro, a gente já sabe que ela causa uma severa vasoconstricção, né? Então, ela traz uma severa vasoconstricção periférica e também visceral. Como assim, professor? Visceral? Também visceral. Então, por isso, meus filhos, que vocês podem ver pacientes com alta dose de noradrenalina, pacientes que fazem alta dose de noradrenalina, ficar o quê? Com isquemia periférica. Você observa aquela cianose e sinais de isquemia. Por quê? O vaso se fecha. Então, ou seja, aumenta tanto a resistência periférica, porque ela fecha a periferia, que isso impede até que as células, que o tecido ali se nutra, que chegue oxigênio e nutriente. Então, por isso, há um processo de isquemia ali que pode ocorrer, tá bom? Então, recomendação, o que eu faço então em terapia intensiva? Aqueça, faça o aquecimento ali. Então, algodão laminado, pega uma atadura, faça o aquecimento das extremidades. Você vai diminuir o risco de isquemia nesse paciente. É um cuidado bem legal que você, enfermeiro, pode implementar no teu paciente aí, tá bem? Então, aquecer o membro desse paciente. Então, se ele faz noradrenalina, alta dose, ainda mais está no frio, você sabe que frio também faz vasoconstricção, né? Então, duas coisas somadas pode complicar. Então, se faz aí o aquecimento, é bem legal. Então, faz vasoconstricção e faz também, pessoal, vasoconstricção visceral. O que é isso, meu filho? Pacientes com alta dose de noradrenalina precisa se repensar a necessidade de realmente fazer dieta nesse paciente. Será que essa dieta está sendo benéfica? E olha que complicação você começa a observar. Paciente fazendo noradrenalina com altas doses. O paciente começa a aumentar resíduo gástrico. Aumenta resíduo gástrico? Aumenta. Porque como eu tenho vasoconstricção, não consegue nem observar. Não consegue observar, é ótimo. Absorver essa dieta. Então começa a aumentar o resíduo gástrico ali desse paciente. Esse paciente pode apresentar episódio de diarreia. Por quê? Porque não absorve essa adrenalina. Então, essa noradrenalina. Então, nessa situação, se pausa a dieta, se suspende essa dieta até essa noradrenalina ficar com uma vazão mais baixa, tá bom? Então, isso precisa ser pensado por você, equipe. E isso pode, inclusive, favorecer situações de risco, de broncoaspiração, enfim. Tá? Então, você precisa pensar isso aí na prática. Outra complicação é que a noradrenalina, gente, ela diminui a perfusão renal, tá? Diminui o débito urinário. Então, você, enfermeiro, terapia intensiva, emergência, fique de olho no débito urinário do teu paciente, porque ele fecha o rim. Então, o paciente pode fazer, tá, uma isquemia renal. Então, esse paciente ele faz ali uma insuficiência renal aguda por conta disso. Tá bom? Então, é interessante que você observe a diurese desse paciente. Tá bom? Então, esses dois cuidados são interessantes para esse paciente. Fiquem ligados nisso aí. Outro cuidado que você tem que ter muito. Perguntar, professor, eu devo fazer somente
a noradrenalina somente em acesso central, pessoal, você deve fazer em acesso central. A recomendação se faz em acesso central, por segurança. No entanto, em caso de urgência, emergência, onde você precisa entrar rapidamente com uma droga vasoativa, você pode fazer em acesso periférico até que se estabeleça um acesso central. Por exemplo, isso está lá no protocolo de sepsis, bonitinho e bem desenhado e bem descrito lá pelo Instituto Latino-Americano de Sepsis. Então ele tem esse entendimento. Em caso de emergência, você pode fazer periférico, certificando que o acesso está bem posicionado, que é um acesso calibroso, que é uma veia calibrosa que não vá extravasar, tá bom? Mas há o risco de extravasamento? Há o risco de extravasamento. É uma droga vesicante, é uma droga que pode causar flebite e irritação ali na parede daquele vaso, tá bom? E o risco é, quando causa extravasamento, e eu já tive experiência de ver, não foi um, nem dois, não só três, não, foi mais casos, principalmente aqui, ó. Pessoal de emergência que funciona acesso periférico e deixa, ó, 24, 48, 72 horas fazendo processo periférico. Meu filho, não faça isso. Iatrogenia. O paciente pode lhe processar por isso aí, tá bom? Deve-se fazer para o periférico somente até enquanto se providencia o acesso central. Eu já vi casos de ocorrer necrose nessa região aqui, que você via os tendões do paciente. Horrível. Erro de equipe, tá? Errou enfermeiro, errou técnico, errou profissional médico, errou todo mundo. Então não se faça isso. Vamos ter mais compaixão pelos nossos pacientes. Beleza? Então isso causa necrose. Meu filho, Rafael, eu tinha um paciente que teve necrose ali, extravasou, só que eu percebi na hora que extravasou, ó, eu percebi que extravasou na hora ali, vi que tinha droga acumulada. O que eu vou fazer, meu filho? Você pode fazer alguma coisa por isso, pode sim, para diminuir o risco desse processo de necrose ser instalado. O que eu vou fazer? Olha só, se deve pegar uma solução de soro fisiológico, 10 a 15 ml de soro fisiológico, associado, tá? Ou seja, você vai diluir associado a 5 a 10 miligramas de uma droguinha chamada fentolamina. Que isso, professor? É um agente bloqueador adrenérgico. Ele vai bloquear a ação da noradrenalina. Beleza, mas como é que eu faço aí? Vou aplicar na veia? Não. Você vai botar na seringa com uma agulhazinha, uma agulha hipodérmica, uma agulha de insulina. Você vai infiltrando ali em todo o tecido onde ocorreu ali aquela infiltração, tá bom? Precisa de prescrição médica, tá bom? Então, o médico nem sabe disso, mas você sabe, converse com ele. Olha, eu posso fazer isso para minimizar, doutor, aconteceu isso aqui, mas eu posso fazer isso aqui, vamos fazer? Logicamente que ele vai fazer, meu filho, é para o bem do paciente. Então, o importante é saber se você vai ter essa droga lá. Então, o que eu faço? 10 a 15 ml de soro fisiológico associado a fentolamina, que é um agente bloqueador adrenérgico, e eu infiltro ali, ó, em região tecidual com uma agulhazinha de insulina, azul hipodérmica. Isso diminui o risco de necrosar, ou seja, você aniquila, você trava ali, você bloqueia a ação da noradrenalina. Beleza? Olha só que dica massa, esse é o diferencial. Beleza? Repete o nome de novo. Fentolamina, 5 a 10 miligramas de fentolamina, tá bom? É o nome da droga, ela é um agente bloqueador adrenérgico, tá bom, gente? Que inclusive é utilizado também para disfunção erétil, tá bom? O pessoal que está com problema aí pode pesquisar depois, tá bom? É utilizado também para disfunção erétil. Quanto de fentolamina? De 5 a 10 miligramas, tá bom, Rafa? 5 a 10 miligramas de fentolamina, tá bom? Beleza. Então, pessoal, a noradrenalina, como isso é feito em bomba de difusão contínua, você enfermeiro, com cuidado, precisa ter o quê? Filho, monitore de perto pressão e frequência cardíaca. Principalmente pressão. Por quê? Se você está fazendo noradrenalina e você está usando um aparelho de pressão não invasiva, meu filho, coloque lá para isso mensurar a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. Não coloque para mensurar a cada hora, não. Porque você precisa estar ali, ó, ligado naquela pressão. Fique de olho, porque esse paciente tanto pode fazer um pico hipertensivo gigantesco e está fazendo na hora, quanto pode fazer uma hipotensão. E aí, você precisa titular lá naquela bomba de difusão regular de acordo
com a pressão daquele paciente. Então, pressão é tudo. Você precisa monitorizar de perto aquela pressão ali. O indicado mesmo é esse paciente fazer uma pressão arterial invasiva. Por quê? Porque você olha de forma online, real, rápida, ali, a mudança em tempo real, qualquer mudança que esse paciente ele vai estar apresentando, tá bom? Pressão arterial invasiva é super recomendado, principalmente se faz uma dose muito alta, uma vazão muito alta. Está fazendo uma dosezinha baixa, 2 ml hora, 4 ml hora, dá para fazer por pressão não invasiva. Agora, meu filho, está fazendo uma alta dose de noradrenalina, 30, 40 ml hora, meu filho, faça uma pressão arterial invasiva, é o recomendado. Beleza? Tranquilo? Beleza? Noradrenalina você tem que ter esse cuidado aí. Show de bola? Show de bola. Tá? Então vamos passar para a próxima droga, tá? Para a gente não estender muito. A próxima droga que a gente vai falar é a dopamina. Dopamina. Meu filho, eu nem precisava falar de dopamina mais, sabe por quê? Se você entendeu noradrenalina, você vai entender a dopamina. É a mesma coisa, tá? Também indicado. Primeiro, qual a apresentação dela? A apresentação dela é 5 mg por ml. E ela vem quanto? Vem 10 ml no frasco, na ampolinha. Repete, professor. A dopamina é 5 mg por ml. E ela vem no frasco de 10 ml. Logo, quantos miligramas de droga ela tem, meu filho? Logo, eu tenho 50 mg de droga na ampola. Tá bom? É isso que você tem que pensar, raciocinar matematicamente. Qual a indicação da dopamina, meu filho? Indicação da dopamina quando eu tenho choque circulatório, tá? Ou seja, choque séptico, choque cardiogênico, pode ser situações de infarto agudo do miocárdio, onde eu tenho hipotensão, choque anafilático, tudo eu posso utilizar a dopamina. Detalhe, existe uma contraindicação da dopamina, que é não se faz dopamina quando o paciente já está apresentando ali taquiarritmias, fibrilação ventricular. Por quê? Porque a própria dopamina, gente, ela estimula, ela induz arritmias, tá? Então, por isso a noradrenalina é de primeira escolha, né? Tem menos contraindicação do que a dopamina, tá bom? Então, se faz hipotensão severa, da mesma forma da noradrenalina, tá bom? E, logicamente, como a gente comentou, na ausência de hipovolemia. Então, é o mesmo raciocínio da noradrenalina. Qual a função dela, professor? Então, quando age lá, meu filho, ela melhora a pressão arterial, melhora a força da contração do coração, melhora os batimentos cardíacos, tá bom? Então, a diferença é que ela tem uma ação maior a nível de coração, né? Mais do que a noradrenalina, tá bom? Mais do que a noradrenalina. Um detalhe interessante, tanto a adrenalina quanto a noradrenalina que a gente viu, o tempo médio dela de meia-vida é 2 minutos. A dopamina também, o tempo médio de meia-vida dela é 2 minutos. Só que essa droga, geralmente, ela começa a funcionar depois de 5 minutos que você administra. Administrou 5 minutos, tá? Então já começa a ação dessa droga. Detalhe, essa droga também tem que se fazer somente endovenosa. Não se faz via subcutânea, não se faz intramuscular, beleza? Então, essencialmente, endovenosa aí, essa droga. Característica dessa droga, como é que é a ampolinha dela lá? Ela é incolor, ou seja, não tem cor, ela é branquinha, mas ela pode ser levemente amarelada. Isso é normal, se você observa lá alguma diferente amarelada, pode ser. E quando você prepara, que você quebra a ampola dessa noradrenalina, dessa dopamina, desculpa, eu estou confundindo já tudo, ela tem um odorzinho característico, né, que eu não consigo descrever o odor para vocês, vocês precisam sentir, tá bom? Vocês vão precisar sentir. Detalhe, também pode causar extravasamento igual a noradrenalina, tá? Pode causar extravasamento, pode causar o que a gente chama de gangrena de extremidade, tá? Causa extravasamento. E se causa extravasamento, o que é que faz? A mesma coisa, meu filho. Soro fisiológico, 10 a 15 ml, associado a 5 a 10 mg de fentolamina, e se faz também lá, infundindo lá na região onde foi extravasado. Porque ela é um adrenético, hein? Uma droga adrenética, então se você faz isso, ela também vai fazer o bloqueio adrenético. Tranquilo? Bacana? Beleza? Então, essa é a dopamina. Então, se você entendeu noradrenalina, você entendeu dopamina. Praticamente a mesma coisa. Vamos entrar agora numa outra droga aqui, nossa última droga, tá? Meu Deus, tá acabando a live, falta 30 segundos para acabar a live. Gente, eu vou encerrar e vou voltar, senão eu vou perder, tá? Beijo.